Bom, rapaziada, é com imenso pesar e tristeza que eu informo pra vocês que o Antônio Oliveira, o pior treinador disparado que passou pelo Clube do Remo nos últimos 5 anos, vai continuar no cargo. Marcos Braz bancou a permanência dele. Antes da gente falar sobre o Antônio Oliveira, eu quero aqui ler esse comentário pra vocês desse torcedor aqui que se intitula Rei Leão. E esse aqui é o típico amante de jogador e de diretor. Tá? E vocês vão entender o porquê quando eu ler esse texto aqui pra vocês. Vamos lá. Vamos falar de Marcos Braz. O cara conseguiu as maiores vendas da história do clube. Adailton, 1 milhão. Até aqui tá certo. Maxwell, 12,2 milhões. Só que o Abner Luiz veio a público e disse que foram apenas 300 mil reais. Cadu, 5,2 milhões. Só que aqui ele trabalha com dois valores hipotéticos, tanto o do Maxwell quanto o do Cadu. Do Maxwell a gente não tem certeza, e o do Cadu é caso o Remo consiga vender ele para o Botafogo, tá? Esse valor aqui, então, esses 7,4 milhões aqui não são valores reais, são valores da cabeça dele. Mas vamos lá, vamos continuar aqui. Além disso, a maior venda da história do Remo era do Rony, 350 mil, que nunca chegaram na conta do Remo. Concordo plenamente com essa frase aqui, tá? O cara foi o primeiro a ter coragem de modernizar o Bainão. Começando com a área interna que já está pronta. Não foi o Marcos Braz que começou a estrutura do Bainão. Quando o Marcos Braz chegou, já estavam acontecendo as obras. Um bom tempo. Tanto é que o próprio Braz filma e posta nas redes sociais dele isso. O cara que tem um plano para o nosso CT sair do papel, olha. Né? De plano até eu tenho, tá? Plano até eu tenho. O cara está incomodando, aqui ele cita os canais, tá? O cara está incomodando muita gente. A imprensa, os canais do YouTube e principalmente as múmias dentro do Remo. Então vocês estão colocando os canais, pelo menos o legado, né? No meio, junto com a imprensa, boa parte da imprensa mucurética e com as múmias que afundaram o Remo, é isso. Então quer dizer que eu jogo contra o Remo, é isso. O Marcos Braz, ele tá estruturando o Remo e eu jogo contra o Remo, é isso. Mas vamos continuar, gente, tá? Que o absurdo não para por aqui, não. O dinheiro que está entrando para o clube não está indo mais para o bolso das múmias. Mas sim, né, claro, como antigamente, o dinheiro está sendo investido no clube. Esse aqui com certeza é o tesoureiro do clube que comentou isso aqui, tá? O único erro foi ter segurado o incompetente desse treinador por 2 vezes. 3, tá? 3 vezes. Mas isso já foi resolvido, ó. O treinador já foi demitido, porém só vai sair quando pagarem a multa de 1,2 milhões. Não acreditem na terceira chance. O treinador só está treinando o time porque a multa ainda não foi paga. Guto Ferreira já está palavrado com o Remo. Assim que pagarem a multa, o português, o Gordiola desembarca em Belém. Via Rei Leão. Mama aqui também que tá seco, ó. Aqui, ó. Lambe aqui que tá seco. Bem que assim embaixo aqui, ó. Tá seco também, ó. Tá de sacanagem, né, cara? Tá de sacanagem. Eu fico pensando num cara escrevendo o texto desse, se babando todo, assim, ó. Primeiro, tá? Ele comete vários erros aqui e várias informações totalmente tiradas da própria cabeça dele. Como, por exemplo, que o Marcos Braz, que o dinheiro que está entrando no clube, está indo para revestido no clube. Ninguém tem prova disso. Tanto é que o Marcos Braz vai prestar conta agora com o Conel sobre isso. Segundo, né, que ele fala que o Marcos Braz estava fazendo 99% de contratações e a torcida estava aprovando. Negativo. O Marcos Braz começou no Clube do Remo contratando Marrone e Cantilho. Todo mundo aprovou essas 2 contratações. Tanto é que das contratações que ele trouxe até agora, só as 2 funcionaram. Depois ele trouxe o Freitas e o Kaique, né? 2 jogadores da base. E aí a gente achou, não, são 2 apostas, beleza. Depois disso, foram só apostas. Tirando o Hernandes, que chegou depois, os outros todas as contratações do Marcos Braz são apostas. Todos. E apostas de um nível muito duvidoso. Jogadores que entraram dentro de campo e que fizeram com que a gente pensasse 2 vezes nessa gestão do Braz, tá? Sobre o treinador demitido, mentira. Não foi demitido bosta nenhuma, ele continua no cargo e não é questão de multa não, porque o Remo tem a grana. Não é questão de multa.
A questão é o Marcos Braz que não quer demitir mesmo o treineiro. Outra coisa, os canais, pelo menos o Legado Azulino, não se vende para ninguém. Aqui é para defender a instituição. Quando eu chegar aqui e falar que o trabalho do Marcos Braz é muito, muito aquém daquilo que está sendo definido, é uma opinião baseada em tudo que aconteceu. Tudo está acontecendo. Ninguém chegou e falou nada para mim. Eu não acompanhei ninguém. Eu acompanho o clube e as movimentações do Remo. Já falei isso aqui ontem e falo isso aqui hoje. A saída do Marcos Braz hoje, ela é mais benéfica do que uma saída ruim, do que uma perda. Porque ele não conseguiu fazer absolutamente nada. Aliás, o Remo voltou ao que era antes com o Marcos Braz. Contratações duvidosas, um time que a gente sabe o rumo que não vai. Ele deu uma entrevista aí, recentemente, pro RemoCast, né? Lá, o Reicast, eu acho, uma coisa assim. E ele fala sobre contratações. Não, nós estamos contratando jogadores que vão vir aí já pro ano que vem e tal. Mas será que o Remo vai brigar pelo acesso com essas contratações, Marcos Braz, que você fez ano que vem? Eu duvido muito, tá? Duvido muito. Outra coisa, ele já abandonou, só você assistir a entrevista dele, tá? Ele já abandonou completamente o acesso, a possibilidade do acesso. Ele fala de uma maneira, pode assistir, não tô falando nada não, só você assistir a entrevista dele, de como o Remo não tem mais chance. E de fato, cara, internamente, a galera lá dentro já sabe que o Remo dificilmente sobe, já sabe. Com esse português aí, com esse português aí, meu amigo, não sobe de jeito nenhum. A campanha do Remo vai ser medíocre com esse português. Vai ser uma campanha de 10º lugar, 12º, se segurando ali, sabe? Ganhando um jogo aqui, empatando um ali, perdendo 2. Vai ser assim. Vai ser assim. Aí o cara vem fazer um comentário desse aqui, colocando a responsabilidade nas nossas costas, quer dizer, nas minhas costas. Não, cara. Por mim, esse português tinha caído contra o Botafogo de Ribeirão. Talvez a nossa situação estaria bem melhor no campeonato. Agora vai jogar lá contra o Amazonas, né? É inacreditável, cara. Inacreditável. Vocês acham quem prejudica o Remo? Eu, que estou avisando aqui já há um tempão que esse português não tem condição, que cobra o jogador, que cobra o presidente, que cobra o Marcos Braz, ou um cara desse aqui que tá mamando o cara, praticamente aqui, babando o ovo do cara. Não dá, né, cara? Não dá, né? Pelo amor de Deus, não tem condição, né? Então, gente, é inacreditável, cara. É inacreditável. Bom, deixa eu só falar uma coisa pra vocês aqui sobre essa permanência do treineiro, tá? Existe uma teoria da conspiração, tá? Pelo menos chegou isso aí pra mim, eu até cheguei a comentar com vocês aqui. Eu não lembro qual foi o vídeo, mas eu cheguei a comentar isso aqui. Que o clube do Remo está segurando esse português, porque já tem no planejamento do ano que vem o Eduardo Batista como o principal treinador. Que o Eduardo Batista já tem um acordo com o Remo. Que é só ele terminar o trabalho dele no Criciúma, conseguir o acesso, que ele vai sair da Série A e vai vir treinar o Remo na Série B e colocar o Remo de volta na Série A no ano que vem. Eu não acredito nisso por 2 fatores. O primeiro, que o Eduardo Batista ele está muito bem no Criciúma, ele é muito quisto lá. E o trabalho que ele faz lá é absurdo. Tirou um time que estava brigando pelo rebaixamento e colocou o time no G4. E segundo, que o Eduardo Batista, ele não vai sair da Série A para vir para o clube do Remo, e sendo que eu não acredito que a diretoria do Remo tenha a capacidade de ter um planejamento desse porte. Porque permanecer com o treineiro faz até sentido. Permanecer com o Braz chegar, ó, gente, vamos fazer o seguinte, a gente permanece com o português, não paga multa para ele, essa multa de 1.400.000 que a gente tem aqui para pagar para ele, a gente não paga. No final do ano ele vai embora, ele fica aí até novembro, até terminar a Série B. Acabou a Série B, a gente manda ele embora, só com os honorários dele, pronto. E aí a gente permanece pro ano que vem e traz o Eduardo Batista para a próxima temporada, para que a gente conquiste o acesso, para que o Eduardo Batista comece o projeto, que a gente possa buscar o acesso para a Série A, até porque, de uma coisa é certa, o Eduardo Batista ele ama o Remo. Isso aí, ele virou um torcedor do Remo, cara. Ele virou um torcedor do Remo, a gente sabe disso. Cara, o Eduardo Batista, ele sempre quer saber como anda o Remo.
Ele tem uma boa relação com os funcionários lá dentro. Ele é uma excelente pessoa, Eduardo Batista, tá? E também um excelente profissional. Eu queria muito que o Português fosse metade do que o Eduardo Batista é como treinador. Mas, na minha opinião, isso aí é só uma teoria da conspiração. Não acredito nisso. Eu acho que é mais por ego do Braz mesmo, tá? Que esse Português está mantido aí, gente. Eu acho que é mais por ego mesmo, tá? Não acredito que o Português esteja sendo mantido aí no Remo porque o Remo não tem dinheiro para pagar multa. Tem, acabou de receber o dinheiro do Davó aí. E esse papo aqui, desse torcedor aqui, é loucura, cara. É loucura isso aqui, cara. Ah, tá segurando ele porque não pagou a multa. Para, cara, para. Se o Remo quisesse demitir esse treinador, tinha mandado embora já. Mesmo que se não tivesse o dinheiro da multa. Porque ia falar pra ele, não, a gente vai pagar. O Sport fez isso, pô. O Sport não pagou ele ao vivo, não. O Sport viu que tinha feito merda, contratado ele. Não, a gente vai te mandar embora aí, vamos trazer um outro treinador aqui. Depois a gente paga. Pagou os caras, pagou ele depois. Não sei nem se pagou. Mas não pagou. Ele não tinha recebido nem um mês de salário lá no Sport. Então, isso pra mim é papo, tá? Isso aqui é coisa de culhão de executivo. Isso aqui. E eu tenho nojo desse tipo de gente, mano. Nojo. Do cara que prioriza babar ovo de executivo, de coisa. O cara tá vendo, mano. Marcos Braz trouxe só aposta pro Remo. Pega o elenco. Faz um. Antes de encerrar o vídeo aqui, pega o elenco antes do Braz. Pega o elenco antes do Braz e pega o elenco de hoje. Qual é o elenco mais forte? Aquele elenco que o Braz, quando chegou, não era tão forte assim. Mas pega o elenco antes do Braz e o elenco depois do Braz. O Remo tá mais forte ou o Remo tá mais fraco? Na minha opinião, tá mais fraco. Mas dá uma olhada aí, faz um exercício. Pega o elenco que tava antes e o elenco que tá agora. Aí você vai saber. Esse vídeo aqui, galera, tem um patrocínio de Santa Fé Artigos Religiosos. Entre em contato com a Santa Fé, o telefone tá aí na tela para você, só para você entrar em contato com a Santa Fé. Meu amigo Gabriel também patrocina aqui o nosso canal. Primeiro comentário fixado, tá o link aí, tá, dos canais do Gabriel, para você fechar o pacote de TV com o Gabriel e acompanhar o futebol na íntegra. E também Bet Nacional, a Bet dos Brasileiros, no primeiro comentário fixado. Clica lá, se cadastra e faz sua fezinha. Até o próximo vídeo. Tchau.